de amor contagiante, cuida da minha alma neste caminho errante. Me envolva em seu manto, me inspira na seara do bem, enche minha vida de alegria, com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós entre nós, neste mundo de ilusão. Une os povos da terra, decreta todos irmãos. Mãe de imensa bondade, me envolve em teu abraço de luz. Faz de mim o teu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta de toda dor, me transforma em um ser de luz. Quero viver do teu amor. Liberta-me, liberta a minha fé. Sou teu filho implorando, Maria de Nazaré. Mãe de imensa bondade, me envolve em teu abraço de luz. Faz de mim o teu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta de toda dor, me transforma em um ser de luz. Quero viver do teu amor. Liberta-me, liberta a minha fé. Sou teu filho implorando, Maria de Nazaré. Olá, meus amigos, é com muita alegria que estamos aqui para tratar de um tema muito caro ao nosso coração, que é uma certa recuperação biográfica da Mãe Santíssima, Maria, Mãe de Jesus, nossa protetora de todas as horas.
Para tratar desse tema, dado a proximidade do Dia das Mães, quero começar hoje com um texto de Maria Dolores, que é uma prece de abertura também. Chama-se assim, Retrato de Mãe. Depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga-lhe a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei-me poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis. Retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe? Não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o meu ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando-me que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo, a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo ao remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de um pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando o amor, ou anjo celestial, de quem presinto a luz. No entanto,
ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Então, meus irmãos, feita essa preleção, esse prólogo daquilo que queremos apresentar para vocês, queremos falar dessa virtuosa mãe de Jesus. E antes de situarmos Maria no contexto histórico, eu gostaria de falar um pouquinho da ambiência da Palestina daquela época. Nós vamos ter naquela região do Oriente Médio duas grandes regiões, a Galileia e a Judéia, que fazem parte de todas e quase todas as citações do Novo Testamento. E é na cidade de Nazaré que vamos encontrar essa nossa personagem da palestra de hoje, Maria de Nazaré. O cenário do mundo na época de Maria estava tomado pelo Império Romano. A diocese da Palestina contemplava essas duas grandes regiões, a Judéia e a Galileia. E a Judéia era a região mais simples da Palestina. E a Palestina, por sua vez, por conter regiões tão simples, era um ambiente geográfico totalmente esquecido e pouco valorizado. Nós vamos encontrar nessa região da Galileia, também da Judéia, cidades muito importantes, como a cidade de Jerusalém, por exemplo, a cidade do Templo de Jerusalém, e local também da morte de Jesus, da desencarnação de Jesus. Vamos encontrar Belém como sendo a sua cidade natal, a cidade do nascimento do Mestre, e a cidade de Nazaré, que era um pequeno povoado onde Jesus cresceu e residiu até o início da sua vida pública. E exatamente nessa ambiência desse pequeno povoado que queremos falar um pouco do anúncio do nascimento de Jesus, quando Maria ela é visitada pelo anjo Gabriel. E essa informação nós vamos encontrar em Lucas, no primeiro capítulo de Lucas, dos versículos 26 a 29, diz Lucas: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, da casa de Davi. É importante esse versículo 27 de Lucas, no primeiro capítulo, quando ele nos dá a notícia dessa árvore genealógica de Jesus, dizendo que Jesus descende da casa de Davi, o que corrobora as profecias do grande rei de Israel, do grande Messias, tendo as suas raízes fincadas na casa de Davi. Então, esse homem chamado José, segundo Lucas, era da casa de Davi, descendia da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse o anjo: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. E nesse momento de encontro, Maria perturba-se intensamente com essa fala e com aquela presença angelical. Ela era uma moça, uma adolescente, muito jovem, e ela se perturba com essa presença do anjo. E ponderava que espécie curiosa de saudação seria essa, de dizer: alegra-te, agraciada. Como assim, agraciada? Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre, e aí vem a notícia: eis que conceberás no ventre e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, ou seja, confirmando a profecia do rei dos judeus, o Senhor de Israel. Reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Isso nós vamos encontrar
nesse processo de anunciação do anjo Gabriel. Maria de Nazaré, por ser um espírito portador de grandes conquistas evolutivas e virtudes, já naquela época, e consciente da tarefa que deveria realizar na obra do Cristo, ela, nesse momento da anunciação, ela se curva humildemente ante os desígnios daquelas profecias, daquele comando celestial, agindo sempre, isso foi uma característica ao longo de toda a encarnação de Maria de Nazaré. Ela sempre agia com prontidão, como uma serva cordata, concordando e dando execução ao comando superior. Então, agindo sempre com prontidão, como se repetisse vida fora a resposta que deu ao anjo naquele momento da anunciação, quando, em nome do Pai, este lhe anunciava que seria a mãe de Jesus, o Salvador. Então, nós podemos falar uma característica geral de Maria seria justamente essa submissão sublimada. E ela responde ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Então, Maria atesta essa submissão sublimada e se coloca à disposição do alto para cumprir a sua tarefa. As referências históricas a respeito de Maria de Nazaré são muito interessantes. Maria é a forma helenizada do nome hebraico Miriam, que significa, vejam vocês, Senhora da Luz. São escassas e se restringem um pouco às referências históricas críveis, né? Mas as narrativas sobre a infância do Cristo nos evangelhos de Mateus e Lucas vão nos dar algumas filigranas de informação a respeito de Maria. No Alcorão, no islamismo, livro sagrado, texto sagrado do Islã, também encontramos citações na 19ª surata sobre Maria de Nazaré, um capítulo inteiro sobre a mãe de Jesus, reconhecendo nela a mulher perfeita. O proto-evangelho de Tiago também traz uma informação da origem de Maria, que ela seria filha, né, de um comerciante chamado Joaquim e uma serviçal chamada Ana. Então, Ana e Joaquim seriam seus pais e seriam um casal oriundo da tribo dos levitas. Maria era uma mulher vestal. O que significa isso? Ela foi criada, né? Ela foi educada para servir no templo. Na comunidade judaica, isso é assim até hoje, apenas os homens podem assumir papel protagonista na oratória, apenas os homens podem se tornar rabinos, apenas os homens podem se tornar sacerdotes. Mas as mulheres, elas possuem uma função bastante valorizada também, que é a função de manutenção do templo. Eu diria uma manutenção predial do templo, uma conservação do templo, uma limpeza do templo. Então, essas mulheres treinadas e criadas para esse objetivo eram consideradas mulheres vestais. E Maria era uma vestal do templo. Ela foi criada para servir no âmbito da religiosidade. Por isso, talvez a explicação do seu alarme, dela ficar tão surpreendida com a visita do anjo no momento da anunciação, dizendo que ela sim seria uma mulher também com essa função da maternidade, né? Não apenas nessa função do viés religioso. Mas é muito interessante que na sinagoga, então, existe essa divisão entre homens e mulheres. Mas
é muito curiosa que as mulheres possuem um papel muito importante também na cultura judaica. Porque só é judeu, só é considerado judeu quem nasce de uma mulher judia. Então, se você nasce de um pai judeu, você não é considerado judeu. Você só é considerado judeu se você nasce de uma mulher que professa a fé judaica, né? Então, nós aprendemos que quando justamente foi feito, né, para essa mulher judia, vestal do templo, o anúncio angélico do nascimento de Jesus, Maria estava vivendo em Nazaré, na Galileia, nessa época. Nazaré, uma cidade próxima de Jerusalém, né? E estava noiva de um carpinteiro chamado José. Isso está em Lucas também, nesse primeiro capítulo. Lucas nos informa que José, ele era da descendência de Davi, né? Já falei esse ponto aqui, o que é relevante, o que é importante para a confirmação das profecias. Embora nenhuma menção seja feita sobre a linhagem de Maria, é possível que ela teria vindo dessa mesma linhagem, né? Especialmente se, conforme parece provável, a genealogia, melhor dizendo, do Cristo, em Lucas terceiro capítulo, deva ser traçada através da sua mãe, né? Da importância de ser filho de uma mulher judia. Segundo outro registro de Lucas, assim que Maria se viu grávida, ela teria viajado para uma pequena cidade nas montanhas de Judá, a fim de visitar a sua prima Isabel e visitar Zacarias. Zacarias, que também era um sacerdote, um rabino no templo de Jerusalém. E essa prima, Isabel, também se encontrava grávida, com mais de 6 meses de gravidez, daquele que seria conhecido como o precursor do Mestre, João Batista, o grande pregador da Boa Nova no deserto da Palestina. O precursor do Cristo. Quando ambas se encontraram, Maria saudou a parente e, de imediato, Isabel, naquele momento de recepção a Maria, foi envolvida por uma profunda emoção. E esse encontro de Isabel e Maria é muito bem retratado também por Lucas, no primeiro capítulo. Diz ele, reproduzindo a fala de Isabel, recepcionando Maria. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto de teu ventre. E o que se passa para que me visite a mãe do Senhor? Pois, assim que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, porque Maria se aproximava da casa gritando, Isabel, Isabel, naquela alegria do reencontro, né? Então, assim que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, saltou de alegria o nascituro no meu ventre. Quem estava saltando no ventre de Isabel? João Batista, feliz e exultante por todo aquele momento de encontro. Bem-aventurada, diz Isabel, a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, Maria, em retribuição a essa inspirada recepção de Isabel, diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. O seu nome é santo, porque a sua misericórdia se estende de geração em geração aos que temem. Agiu com força
com a força do seu braço, dispersou os soberbos do coração, derrubou do trono os poderosos e elevou-os de condição humilde, cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu filho, para lembrar-se da misericórdia em favor de Abraão e da sua semente para sempre, como disse aos nossos pais. Maria, após replicar a saudação de Isabel, inspiradíssima nessa fala de volta, porque nós vemos nesses dois momentos, tanto na saudação de Isabel, meus amigos, como também na resposta, na réplica de Maria a Isabel, nós vemos momento de profunda mediunidade, de profunda ligação com o alto, com essas duas mulheres do Evangelho, duas mulheres protagonistas participando ali daquela cena e, de uma certa forma, evidenciando o Senhor e a Jesus, que estava ali no ventre de Maria, e a João Batista, que estava no ventre de Isabel. Então, após essa visita, que durou cerca de 3 meses, Maria retorna para Nazaré e aí vai acontecer um momento histórico muito importante que vai dar causa ao próximo capítulo dessa saga do nascimento de Jesus. Herodes, em sabendo das profecias, estava muito preocupado com a mensagem, com aquilo que se espalhava sobre a possibilidade de já ter nascido a criança que viria a ser o rei, o grande rei esperado de Israel, o Messias. Então, Herodes, preocupado na manutenção do seu poder, do seu governo, e preocupado com si mesmo, né, com seus lauréis, ele começa a empreender um processo de busca em relação a essa criança. E para que esse processo de busca pudesse ser mais eficaz, ele determina um processo de censo. Censo mesmo, o cidadão precisava procurar, né, um departamento ali do censo para que desse prova de vida da sua existência. E isso, dentro da estrutura da cultura da época, daqueles que habitavam a Palestina, e eram judeus, isso tinha regra, cumpria-se a regra indo até a sua cidade natal. Então, esse recenseamento recebia os cidadãos locais. Maria e José, ela grávida já, sabia que José necessitaria empreender essa viagem até Belém, porque José é da cidade de Belém. E José precisava, para cumprir a regra, ir até Belém. Mas José, ao mesmo tempo, não queria, né, se afastar de Maria, porque ela já estava nos últimos momentos da gravidez. E José estava se recusando a deixá-la sozinha. E aí o casal toma a decisão que ambos seguiriam juntos para Belém, de forma que ele pudesse cuidar de Maria e desses momentos finais da gravidez de Maria. Aliás, preciso sublinhar isso. Uma das grandes características de José, né, que é essa figura gigantesca do Evangelho, é a figura magnânima de José. É a característica magnânima de José. José foi o grande pai. José tem como característica, como atributo, ser aquele que cuida. Foi o grande cuidador de Maria. Foi o grande protetor de Jesus, né? José tem essa virtude, né, de ser um homem muito presente, muito cuidador. Aliás, é uma característica desejável, né, nos homens, nos companheiros, né, nos pais, nos chefes de família, né? E José foi esse autêntico chefe de família,
aquele que cuidava, aquele que protegia. E aí o casal empreende essa viagem até Belém, né? Maria muito debilitada, já nos seus últimos momentos ali antes de dar à luz, e a criança já estava dando sinais que iria nascer. Eles chegam na cidade de Belém, exatamente por conta desse recenseamento. A cidade estava repleta, não havia acomodação para mais ninguém. José recorre a um velho conhecimento e essa pessoa diz: olha, José, a minha estalagem, a minha hospedaria já está completamente tomada, eu não tenho condição de lhe ceder um quarto digno para você e a sua esposa, que está grávida, mas o máximo que eu consigo lhe oferecer é o meu porão, né? O meu sótão, o meu porão, melhor dizendo, a minha estrebaria. Eu não sei precisar agora se era um porão, mas enfim, era um local, um ambiente onde viviam os animais e onde os animais ficavam em abrigo durante a noite. Então, era um anexo à casa principal. E é justamente nessa estrebaria, na manjedoura, que nasce o nosso mestre. E após o nascimento de Jesus, nós temos outro fato histórico muito importante e curioso quando nos lembramos de Maria e da magnitude da sua maternidade, porque o nascimento de Jesus, na sequência ao seu nascimento, o casal recebe a visita dos reis magos. E desde a Idade Média, os 3 reis magos são devotados por sua representação mencionada no Evangelho de São Mateus. E a Bíblia relata que quando Jesus nasceu, cada um desses reis magos, que na verdade eu preciso fazer aqui um acerto, né, de vocábulo, nós chamamos de reis, mas na verdade eles não eram realezas no sentido de chefes territoriais ou de um reinado. Eles eram figuras proféticas e eles eram sacerdotes, reis nesse sentido, né? Então, os 3 reis magos, quando Jesus nasceu, cada um desses reis magos, né, reis, sacerdotes, levam um presente a Jesus. Jesus nasceu justamente em Belém, né, no território da Judéia, nesses dias de Herodes, né? E esses 3 magos, esses reis magos, vieram até Belém em busca de Jesus, seguindo um sinal no céu, né? Uma estrela, né? Que é conhecida como a estrela dos reis magos, né? Orientando a esses sacerdotes aonde estaria o Messias esperado. E é engraçado que quando Lucas, né, narra essa passagem dos reis magos e narra, melhor dizendo, Mateus narra a passagem dos reis magos e Lucas faz referência à terra onde Jesus nasce, que é a terra de Belém, a cidade de Belém. E Lucas faz referência no capítulo 2, no versículo 6, a algo muito importante, inclusive poético, porque ele diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as governanças de Judá, porque de ti sairá um guia que apacentará o meu povo, Israel. Então, são informações de Lucas, né? O primeiro rei mago, trazendo o seu presente, traz também um grande significado com ele, porque ele traz ouro. Belchior traz ouro para presentear a Jesus, o presente que era dado aos reis. Já o segundo, Gaspar, traz o incenso, presente dado aos sacerdotes. Por último, Baltazar traz mirra, o perfume, a essência da mirra, presente dado aos profetas. Em suma, com esses 3 presentes, simbolicamente, os sacerdotes magos reconheciam a realeza, a divindade e a imortalidade de Jesus.
E após o nascimento de Jesus, uma nova visita do anjo Gabriel acontece, dessa vez em desdobramento, em sono, em sonho, para que José fugisse com Maria e a criança para o Egito. Após o nascimento de Jesus, a família retorna a Nazaré, na Galileia, vive lá em torno de aproximadamente 1 ano e meio. Imaginem isso. Eles acabaram de se estabelecer de novo em Nazaré. José, como carpinteiro ali, profissão muito valorizada, estava se organizando, arregimentando financeiramente, né, em termos de sustento da sua própria família, né, com uma criança pequena, e ele recebe em sonho a informação de Gabriel que ele deveria reunir a sua família e fugir para o Egito, porque o rei Herodes, na sua fúria insana, ordenou a morte e a matança de todas as crianças até 2 anos de idade. E se eles permanecessem em Nazaré, Jesus corria risco de morte. Então José conversa com Maria e novamente, né, a servidão de Maria. Ela aquece e tanto José quanto Maria confiam plenamente nessa orientação do alto e partem rumo ao Egito, ao deserto do Egito. E depois, né, com a morte de Herodes, ao ano 4º da nossa era, o casal consegue voltar para a Galileia. Maria e o Espiritismo, já tentando atentar aqui para a hora. Maria de Nazaré, ela é a amada e sublime mãe de Jesus, é referenciada como exemplo de amor e dedicação, isso é tácito entre nós, e também exemplo de renúncia e sacrifício. Elencando muito basicamente as suas virtudes, poderíamos falar de coragem, introspecção da mensagem. Maria sempre acolhia, né? Como eu falei, ela tinha uma submissão sublimada, ela se colocava sempre à disposição e à vontade de Deus, é uma discípula e foi uma discípula o tempo todo na vida pública de Jesus, acompanhando a jornada do Mestre junto com os discípulos e os demais apóstolos, e ela tem esse viés, né, da maternidade por toda a humanidade. Desde aquela época, ela já era a grande mãe de todos os apóstolos, né? E ao longo, né, da sua vida, ao final da sua vida, né, já quase no final da sua vida, ela precisou ter muita fibra, precisou ter muita fé, precisou ter muita renúncia para ver e enxergar e testemunhar um momento de martírio do seu filho, nos mostrando muita resignação diante da crucificação. Também vale lembrar que no Espiritismo temos preciosos apontamentos e fidedignos apontamentos e arquivos do mundo espiritual, revelando-nos que ela continua hoje zelando com muito carinho por toda a humanidade terrestre, encarnada e desencarnada, e especificamente nos lembrando de Dona Ivone do Amaral Pereira, temos referências de que Maria é a grande liderança na assistência aos suicidas e lidera um grande grupo das servas de Maria, inclusive grupo cuja entidade Celina é uma das entidades, né, dada a sua proximidade de afeição, de coração com o espírito Bezerra de Menezes, ou seja, Bezerra de Menezes era muito devoto de Maria. Ele é recepcionado no momento da sua desencarnação por Celina, uma das servas de Maria, e essas referências vamos encontrar também na literatura ditada a Francisco Cândido Xavier. Diante da dor, o testemunho. Falaremos um pouco agora desse cenário do Calvário, né?
mesmo diante da dolorosa e indescritível dor ao ver o filho ser perseguido e crucificado, jamais perdeu a confiança em Deus, aceitando com divina renúncia essa necessidade desse episódio trágico na crucificação do Mestre. Com a personalidade forjada sob o guante do amor maior, Maria passa a se dedicar aos sofredores depois desse episódio, como registra Dona Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias do Suicida. E aí Dona Ivone, especificamente dessa obra, vai nos falar dessa organização espiritual vinculada, Servos de Maria, vinculada ao Hospital Maria de Nazaré. Estavam de pé nessa cena, né, do madeiro infamante, estavam de pé junto à cruz a sua mãe, diz João no seu evangelho, a sua mãe Maria, a irmã de sua mãe, Maria, também uma outra Maria, mulher de Clopas, e Maria de Madalena. Então, ao ver Jesus, a sua mãe, e ao seu pé, e de pé ao seu lado, né, o discípulo que ele tanto amava, e aí a gente reconhece o próprio João, né, fazendo narrativa sobre a cena que ele testemunhou, e aí Jesus diz à sua mãe: mulher, eis o teu filho. E a seguir diz ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo João a recebeu como mãe, e a ela estendeu os seus braços maternais ao discípulo amado João, e eles foram conviver no mesmo lar. Só que, logo após a desencarnação do Mestre, todos os discípulos, a maior parte dos discípulos e os apóstolos, eles saíram em peregrinação pelo Oriente Médio. Muitos foram até a Europa, como foi o caso, né, de Tiago, irmão de João, ali na região da Galícia, enfim. Os apóstolos, eles começaram a ser verdadeiramente arautos do Evangelho e saíram a divulgar a Boa Nova e o Evangelho, a mensagem do Cristo. E João também foi nessa mesma toada, né, divulgar o Evangelho. Maria fica por um bom tempo em Jerusalém, ali sob o cuidado dos parentes próximos do Templo de Jerusalém, mas merece nota que Maria, após a desencarnação de Jesus, o que é natural, né, ela se vê muito abatida, lógico, apesar de toda a sua grandeza e estatura espiritual, ela se vê muito abatida, muito entristecida, muito ensimesmada, e essa proximidade com o templo facultaria a ela momentos de trabalho no templo, de cuidados ao templo, o que foi para ela muito importante psiquicamente. Mas ela se vê muito sozinha, ela pouco interagia, ela estava muito triste, né? Muito sozinha. Numa solitude, diria eu, saudável, nessa solitude de recuperação. E João, nesse meio tempo, ele está peregrinando como arauto do Evangelho. E Maria fica por um bom tempo em Jerusalém, e João, após o seu retorno dessas missões evangélicas, ele retorna e constitui e prepara um lar, uma casa na Turquia, na cidade de Éfeso. E é justamente esse local que vai abrigar a mãe, Maria, e o filho, o então filho, o agora filho João, nessa casinha em Éfeso. E essa casinha, muito humilde, muito simples, ela fica a mais ou menos 8 quilômetros, melhor dizendo, do centro de Éfeso, e isso ocorre no ano 37 após a desencarnação do Mestre. Ambos vão morar juntos em Éfeso. E João, ele logicamente cumpre, né, atividades diárias, e Maria, nesse momento, já habitando a casa com João, se mostra uma mulher completamente transformada.
É impressionante a proximidade espiritual e como Jesus, claro, tinha olhos de ver dessa afinidade, enxergar essa afinidade espiritual de João com Maria, né? E Maria, a possibilidade dela ter agora um ponto de referência, um filho, novamente um filho amado, a quem manifestar o seu amor naquela convivência mais próxima, naquela convivência mais familiar, a transforma em uma mulher muito mais alegre em relação à vida. E Maria, em Éfeso, também passou a ser um grande ponto de referência, de peregrinação de vários que buscavam o mestre e com a sua saída do cenário físico passaram a buscar Maria como ponto de consolo, né, como ponto de lenitivo, como ponto de aconselhamento. Então Maria recebe nessa simples casinha de Éfeso vários peregrinos que a procuravam em busca de cura, em busca de consolo, contando sempre, claro, com a ajuda de João. E aí, já encerrando, chegamos ao ápice, né, dessas nossas lembranças em relação a Maria, e a gente vai recorrer a um texto belíssimo de um dos capítulos do livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito de Humberto de Campos, quando Humberto de Campos vai nos brindar com a narrativa da desencarnação de Maria. Num crepúsculo estrelado, diz Humberto de Campos, Maria, ainda tendo a habitualidade da entrega às orações, ela pensava no avarandado da simples casa de Éfeso, ela pensava e emitia boas vibrações a todos aqueles cristãos que estavam padecendo sob a perseguição das autoridades romanas na capital do antigo império. Então Maria fazia naquele momento preces pelo suplício dos cristãos primeiros no circo romano. Isso era um hábito dela, orar pelos cristãos que estavam em sacrifício. E aí, enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto de um pedinte, de um peregrino. E ele diz: minha mãe. Como tantos outros recorriam àquela casa pessoas pedindo o auxílio dela, né? E ele complementa: venho trazer-te companhia, venho, melhor dizendo, fazer-te companhia e receber a tua bênção. Então Maria não estranha, porque ela recebia diariamente vários pedintes e peregrinos. Mas só que ela se pergunta: que mendigo seria aquele que lhe acalmava com a sua própria presença as dores secretas da sua alma, saudosa do seu filho Jesus? Que bálsamos tão doces seriam estes emitidos por esse peregrino que a visitava? E aí ele exclama: minha mãe, vem aos meus braços. E Maria, naquele momento impactada de profunda emoção e comoção, ela realiza que aquele peregrino é Jesus, que se apresenta a ela como um dos filhos do Calvário, como um peregrino, como um sofredor, e ele responde, quando ela realiza a sua presença, ele responde: sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Jesus entregava à Mãe Maria o convite do alto, o convite do nosso Criador, para que Maria assumisse no verdadeiro reino, que é o reino de Deus, sem a realeza terrestre, mas a realeza celestial, o convite para que ela assumisse a sua verdadeira posição de rainha dos anjos. E aí a narrativa de Humberto de Campos continua mostrando-nos que após esse momento, após esse encontro magnífico e singular, Maria começa a se despedir do mundo físico. O processo de desenlace de Maria começa a acontecer e ela depois se vê plena na vida espiritual,
seguindo a Jesus e sendo até hoje a nossa Mãe Santíssima que cuida de todos nós. Então que Maria possa nos abençoar e como encerramento dessas minhas palavras, eu quero recuperar como uma prece final o pensamento de Bittencourt Sampaio, também outro grande devoto de Maria, que faz à Mãe de Jesus, numa tocante oração, um pedido. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo há treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende as tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Que esses votos e que esses pedidos de Bittencourt Sampaio possam alcançar nossa querida Mãe Maria e que ela nesse momento cubra com seu manto as nossas presenças físicas e espirituais e que nesse momento se estabeleça uma ligação com ela para que possamos sentir em plenitude os eflúvios do seu amor. Muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima vez.